Sr. Presidente, também queria cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, também o Sr. Dr. António Domingos e desejar-lhe naturalmente as melhores felicidades nas importantes funções para o sistema bancário português que acabou de assumir. Sr. Dr. António Domingos, portanto, percebemos que foi convidado no dia 19 de março e quando é que aceitou o convite? O dia 16 de abril é o dia em que foi tornado público, através dos jornais, que seria o Sr. António Domingos a exercer essa função, mas comunicou ao Dr. José de Matos antes. Eu não comuniquei ao Dr. José de Matos que aceitei. O Dr. José de Matos é meu amigo há muitos anos, nós fomos colegas no Banco de Portugal no início dos anos 80, e no dia 20 de março de manhã ele fez o favor de vir à minha casa para conversarmos, porque o Sr. Ministro tinha-me chamado, para grande surpresa minha, no dia anterior, e digamos, pareceu-me que era normal, razoável e leal ter uma conversa com ele, e foi isso que eu fiz, e nessa altura eu não tinha, digamos, aceite, digamos, estava a ponderar, digamos, um desafio que me tinha sido posto, e essa conversa foi bastante útil. Aliás, foi a primeira de muitas conversas que tive com ele, mas nessa altura não tinha aceito rigorosamente nada. Muito obrigado. E nesse período, portanto, que ainda são algumas semanas, negociou condições com o Governo, isto é, modelo de governação, remunerações de Conselho de Administração, composição da equipe, natureza da reestruturação e necessidades de capital? Durante esse período... O deputado Carlos Costa Neves, não se importa, vai reformular a sua pergunta, porque essa pergunta manifestamente não tem que ver com o objeto da Comissão. Vai-me desculpar. Não tem que ver, não. Não tem que ver. Isso pode ser formulado de outra maneira. Sr. Presidente, é para saber se foram postas condições prévias. A audiência do requerimento tem que ver com a avaliação dos órgãos de gestão Dá-me licença. Não a avaliação de quem não era à altura membro dos órgãos de gestão. Sr. Presidente, se me permite. Iria dizer certamente aquilo que eu ia dizer, é só para não entrarmos. Sr. Presidente, voltamos ao mesmo e desta feita a propósito de um assunto completamente diferente. Felizmente que já não estamos a discutir o que entra no processo de recapitalização ou não. É que além da linha C, como dizia o deputado António Amaro, na parte que fazia com bastante cuidado, julgo eu, não só incumbe a esta Comissão de Inquérito apreciar a atuação dos órgãos societários da Caixa Geral de Depósitos, mas também da tutela. Ora, para apreciarmos a atuação da tutela, é evidente que estas perguntas recaem, peço-lhe imensa desculpa, Sr. Presidente, no objeto da Comissão, porque é necessário saber que relacionamento é que houve na tutela até à efetiva posse do Sr. António Domingos. Por isso é que eu dizia, e mantenho aquilo que disse, uma coisa é formular perguntas, tem que ver com o comportamento da tutela, outra coisa tem que ver com formular perguntas, por isso é que eu disse que há maneiras e maneiras de formular perguntas. Uma coisa é pedir à tutela explicações, outra coisa é pedir a alguém que na altura não tinha nenhuma função. Saber se relacionou com a tutela? Não, por isso é que eu digo, há maneiras e maneiras de formular a questão. Eu pedia ao Sr. Presidente não contasse a devorar o tempo cada vez que eu tenho que reformular uma pergunta, porque senão nem 15 minutos. A questão é esta. Durante esse período ficou combinado que o senhor apresentaria condições quanto ao modelo de governação, a remuneração do Conselho de Administração, a composição da equipa, a natureza da reestruturação e o montante das necessidades de capital. Ficou combinado que apresentaria uma proposta de plano estratégico? A resposta é simples, doutor, é sim. Faz favor. Quanto ao modelo de governação, a solução da acumulação de Chairman e CEO, Conselho de Administração e Comissão Executiva é proposto por si ou é iniciativa do Governo? E se proposto por si é porque não gostou da experiência do modelo BPI ou é por qualquer outra razão? A resposta é simples, é a primeira formulação que o Sr. Deputado fez, ou seja, o Sr. Ministro convidou-me para as funções de Chairman e CEO.
Portanto, é o Governo que não gosta de pesos e contrapesos, que não gosta de checks and balances. Muito bem. Em relação à remuneração, a necessidade de alterar a lei é a iniciativa do Governo ou faz parte das suas propostas? Como eu digamos, disse há pouco, eu antes de chegar ao dia 16 de Abril, ou 15, quando foi tornado público, quando eu disse que sim, 15 ou 16 de Abril, eu fiz uma análise detalhada e ponderada, digamos, se tinham ou não condições para aceitar o desafio. Portanto, eu podia, quando fui convidado, podia tomar uma ou duas atitudes, olha, eu aceito e vou ver como é que é e depois logo se vê, ou então ponderava, digamos, e analisava e via a fundo. E nessa altura pedi, aliás, ao Governo que me organizasse 3 reuniões, uma em Frankfurt, uma em Bruxelas e outra com o Sr. Governador do Banco de Portugal, as entidades da tutela e da supervisão e, além disso, a DGCOM, para saber, digamos, o quadro em que podíamos ser. Porque também tive a ocasião de dizer, digamos, de que eu estaria disponível na medida em que fosse possível recapitalizar a Caixa fora das ajudas de Estado. Porque se fosse com ajudas de Estado eu não aceitava o convite. E das minhas diligências em Bruxelas e em Frankfurt e com o Sr. Governador de Portugal, portanto, deste conjunto, eu reuni, digamos, um conjunto de conclusões que me levaram, digamos, a transmitir ao Governo quais eram as condições necessárias para que a recapitalização se pudesse fazer. Eu, nessa altura, tinha uma estimativa ainda por alto do que eram as necessidades. Olha, vou precisar de fazer um trabalho sério, vou, aliás, precisar de ajuda para fazer isso em devido tempo, vou obtê-la. Mas disse-lhes, olha, aqui é o seguinte, nós temos que ser capazes de apresentar um plano estratégico credível, assente num cenário macroeconómico prudente. Olhando para a Caixa, há aqui um tema de necessidade de capital, mas há um problema económico, há aqui um desajustamento, digamos, de custos versus digamos, a capacidade de geração de receita, mas do diálogo, digamos, com Bruxelas também resultou que era necessário cumprir o chamado teste do investidor privado. De outra maneira, não seria possível fazer a recapitalização fora da ajuda de Estado. E o que é que isso significava? Significava 3 coisas. Uma delas era que tinha que haver um plano, como eu disse. A segunda é que o modelo de governo tinha que assegurar independência da gestão, accountability, como é óbvio, mas independência, portanto, na gíria da linguagem de Bruxelas, digamos, afastar a influência política da decisão diária da gestão da Caixa. Eu posso explicar porque é que propus um modelo que propus e não outro, com detalhes, se os deputados quiserem. E, em terceiro lugar, a Caixa tinha que ter uma política de remunerações e incentivos compatível com um banco que opera em concorrência. Porque não, mais uma vez, não é possível gerir uma entidade em concorrência sem ter, digamos, as condições que os concorrentes têm. Porque senão, digamos, das duas, uma, ou recorrentemente, digamos, o acionista tem que meter capital para suprir as insuficiências, ou então, digamos, as coisas não correm bem. E, portanto, foi nesse quadro que eu disse ao Sr. Ministro das Finanças que estava, digamos, disponível para aceitar e que nessa altura, desde logo, lhe formulei o que é que achava que eram as linhas gerais destas 3 componentes. E nessa base, digamos, o Sr. Ministro disse-me que o Governo, digamos, estava de acordo e nessa altura eu formulei, digamos, a minha aceitação de princípio e comecei a trabalhar. E desvinculei-me do BPI, como disse, na data que já referi e, portanto, foi isso que foi feito. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, o Grupo Parlamentar do PSD não concorda com leis dedicadas, acha que elas devem ser genéricas e abstratas, portanto, uma alteração específica na lei para contemplar esta situação é algo com que não concordamos. Eu suponho que estará no objeto da Comissão saber se já se sabe qual é que vai ser a remuneração, ou seja, a remuneração é diferente de anteriores elementos com as mesmas funções? Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer sobre isso é o seguinte, digamos, também dentro das regras do Governo, da Caixa, passou a haver uma comissão de remunerações eleita pela Assembleia Geral, portanto, independente do Conselho. Existe uma comissão de avaliações e de remunerações dentro do Conselho, mas quem tem, digamos, a capacidade para decidir as remunerações dos órgãos sociais é uma comissão de remunerações que foi eleita em Assembleia Geral. E, portanto, essas remunerações foram decididas pela Comissão de Remunerações recentemente e o que eu lhe posso dizer, digamos, é que essas remunerações estão em linha, digamos, com o que é a prática, digamos, do mercado e, portanto, o que eu lhe posso dizer nesta altura é que serão públicas, como é óbvio, digamos, como é normal, digamos, numa empresa como a Caixa Geral de Depósitos. Deputado Costa Neves. Portanto, podemos concluir que há realmente uma atualização de remunerações e que, mais uma vez, eu gostaria de manifestar a nossa opinião de que dificilmente isso, na nossa perspectiva, é compatível com 2 coisas. Primeiro, com o enorme esforço do erário público.
5 mil milhões de euros e, segundo, com despedimentos que parecem ir atingir 1/3 da força de trabalho da Caixa Geral de Depósitos. Quanto à equipe, o Sr. António Domingos escolheu... Escolhi, com certeza. Portanto, digamos que os 19 elementos passados para 11, os 7 mais 4, são elementos escolhidos por si. E sente-se confortável com a exigência do BCE de pôr em formação 3 elementos da sua Comissão Executiva? Doutor, os membros que constituem os órgãos sociais da Caixa Geral de Depósitos foram propostos por mim ao Governo, o Governo aceitou e eu convidei-os, como é normal, digamos, numa empresa como a Caixa Geral de Depósitos. Relativamente às relações entre a Caixa e o seu supervisor, eu entendo que elas são confidenciais, eu não os comento e, portanto, perdoe-me que não diga nada. O que lhe posso dizer, digamos, é que eu estou muito satisfeito, agora como estava antes, e hoje ainda estou mais, depois de 3 semanas e quase um mês na Caixa Geral de Depósitos, com a prestação, digamos, da equipa que levei, que é uma equipa muito experiente, uma equipa, digamos, que tem muita experiência, digamos, de gestão e da atividade bancária e, portanto, a informação, de qualquer maneira, digamos, é sempre uma coisa positiva, portanto, não vejo isso como negativo. Não. Sr. Deputado Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. António Domingos deixou as suas funções no BPI em que data? Eu deixei de participar, digamos, na vida do BPI a partir do dia 16 de abril. Se não me engano, 15 ou 16, na data em que eu comuniquei aos Sr. Ministro das Finanças e comuniquei ao meu Presidente, digamos, de que tinha decidido aceitar o convite. A partir dessa altura deixei de ter qualquer função no BPI. Sr. Deputado Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente, mas renunciou ao seu cargo no BPI a 30 de maio. Não, eu entreguei uma carta, já era o mês de maio e, portanto, formalmente acontece em maio, mas, digamos, pela simples razão de que estava... Não sei explicar porque é que entreguei a carta em maio e não imediatamente em abril, mas, quer dizer, não pareceu que isso fosse um assunto da maior importância. O que é facto é que eu deixei de ter atividade e funções e de participar nos órgãos em que participava no Banco BIP, como aliás não podia deixar de ser de outra maneira, o próprio PP não me deixaria comportar de outra forma, mesmo que eu quisesse, digamos, a partir da data, digamos, em que formalmente comuniquei aos Sr. Ministro das Finanças que aceitava e comuniquei previamente, digamos, ao Presidente do meu banco. Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Esta insistência tem a ver com o facto de nós entendermos que não seria desejável este período de coincidência entre meados de abril e fins de maio, em 2 instituições que são concorrentes entre si, e daí eu insistir. O Sr. António Domingos entregou uma carta de demissão, é acompanhado por administradores que vêm do PPI, eles tomaram idêntica atitude? Sr. Doutor, tem a palavra. Bom, Sr. Doutor, não há nenhum administrador do BPI que me acompanhe, digamos, há elementos da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos que eram quadros do Banco BPI, mas não administradores... Não leva a mal, mas tem que ser um bocadinho mais... Não administradores do BPI e tomaram a decisão de se demitir das suas funções a partir do momento em que tiveram, digamos, um convite da minha parte firme para poderem, digamos, juntar-se à equipa da Caixa Geral de Depósitos. E pediram admissão, pura e simplesmente, não é? Digamos, enquanto colaboradores do banco. Sr. Deputado Costa Neves. Muito bem, portanto, neste momento não há qualquer relação dos administradores do banco com o BPI, não estão de licença sem vencimento, não se prevê o seu regresso ao BPI. Não, doutor. Todos os colaboradores do BPI que foram convidados e que passaram a integrar o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e a sua Comissão Executiva pediram admissão de quadros do BPI. Sr. Deputado Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Voltando às necessidades de capitalização, eu retomo aquilo que foram as audições do ex-presidente José de Matos e do governador do Banco de Portugal, em que insistimos bastante com as necessidades e, de resposta em resposta, chegou-se a um valor da ordem dos 2,5 mil milhões de euros. Nomeadamente, o governador do Banco de Portugal, a certa altura, dizia que essas necessidades de capitalização tinham muito a ver com as necessidades efetivas e dos rácios que tinham que cumprir e com a ambição do acionista. Quer isto dizer, esta duplicação, de que a ambição é alta? Tem a palavra, Sr.
Eu acho que a ambição é aquela que a Caixa precisa de ter para cumprir com a sua missão. Relativamente ao aumento de capital, eu gostava de chamar a atenção, digamos, que o que está previsto, digamos, embora o valor total, digamos, de fundos próprios que a Caixa vai ter do ponto de vista regulamentar, digamos, mas ele tem várias parcelas. Digamos, o aumento de capital em cash novo, o que está previsto são até 2,7 bilhões de euros. 900 mais os juros corridos é a conversão, digamos, a conversão dos poucos. 500 milhões de euros é capital que já está na Caixa, mas que não contava para efeitos regulamentares, que corresponde, enfim, a uma tecnicalidade, a uma participação que a par pública tem na par Caixa, mas que por razões que têm a ver com as novas regras do cómputo da solvabilidade não contava para o capital, portanto esse capital é incorporado. E em cima disso, digamos, a Caixa, como outros bancos europeus, vai complementar os seus fundos próprios com instrumentos híbridos, additional tier 1 ou outro qualquer que o mercado, digamos, esteja disponível para fazer e, portanto, isso é que soma a totalidade. Mas o esforço financeiro imediato, digamos, do acionista é no máximo de 2,7 bilhões de euros. Muito obrigado. Eu deixo o Dr. António Domingos responder, porque acho que temos que ter alguma racionalidade nestas coisas, porque se eu fosse interpretar até ao limite o objeto da Comissão, diria que não podia responder. Não podia responder o que respondeu. No limite dos limites, se eu interpretar o que devia interpretar, que era que o plano de recapitalização está fora do objeto da Comissão, eu não podia deixá-lo pronunciar sobre nada, mesmo sobre aquilo que está no domínio da comunicação social, que seria absolutamente ridículo. E por isso é que o deixei responder. Sr. Deputado, o que se faz, as coisas são o que são. Não fui eu que fiz o objeto da Comissão. Eu devo confessar. Não, porque o Sr. Deputado estava a olhar para mim com ar assim um bocadinho duvidoso. Eu não tomei a decisão. Eu não sou auditor jurídico da Assembleia, não concordo com o parecer do auditor jurídico. Não sou Presidente da Assembleia da República e enfim, foi o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República que tomou a decisão, mas a mim compete-me cumpri-las, mesmo que não concorde com elas. E a verdade é que se está fora do objeto a capitalização, então qualquer referência, mesmo que seja a montantes, ainda que seja, isto não é necessidade de capitalização, isto é a parcela do capital que está no plano, mas para não cairmos no ridículo, de não podermos falar aqui em coisas que são do domínio público, eu não queria explicar à Comissão, porque eu gosto de ser coerente na forma como dirijo os trabalhos, porque é que permiti responder a uma coisa que, sendo do domínio público, seria ridículo não ter permitido responder. Sr. Deputado Costa. Obrigado, Sr. Presidente. Eu reconheço a sua dificuldade e o Sr. Presidente reconhece certamente a minha. E eu tenho à minha frente não só o título da Comissão de Inquérito, como a linha A, e, portanto, vou-me tentando a ter exatamente a isso. Pronto. Eu sou o que vou mais longe, tenho o Diário da Assembleia da República. Deputado Costa Neves, faz favor. Eu até copiei. Deputado Costa Neves, não me interprete mal. Não. Costa Neves, não me interpretar mal. Este último comentário que eu fiz não tem rigorosamente nada a ver com a sua intervenção. Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Costa Neves. Não me interprete mal. O último comentário que eu fiz não tem rigorosamente nada a ver com a sua intervenção. Tem a ver com a necessidade que eu sinto explicar à Comissão porque é que permiti a resposta do Sr. Dr. António Mendes. Quanto às necessidades de capitalização, que parte é por imposição regulamentar? Faz favor, Sr. A resposta, digamos, direta e precisa, digamos, a essa pergunta eu não lhe consigo dar agora. Posso fazer, digamos, uma estimativa e fazê-la chegar. Mas o que eu lhe digo é o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos, para cumprir com a sua missão, tem que ter rácios de core tier 1 e não phasing in, portanto, full implemented, em torno de 12,5%. É para esse objetivo que caminha. E, portanto, se quiser, digamos, essa é a restrição regulamentar / de mercado. Porque, neste momento, um banco da dimensão da Caixa, com a importância que tem no setor, não pode estar fora do mercado. E, portanto, seria um erro, digamos, gerir o capital da Caixa encostado aos mínimos regulamentares, do ponto de vista estratégico. Em segundo lugar, digamos, seria um risco condicionar a Caixa a ter que vir a recorrer, digamos, a capital adicional nos próximos tempos, dado o enquadramento que eu referi relativamente àquilo que é a margem de manobra, digamos, do acionista enquanto Estado relativamente, digamos, à Caixa Geral de Depósitos no enquadramento da resolução europeia. Portanto, era um risco que eu acho que não devia correr.
Sr. Deputado Costa Neves, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. É domínio público que foi apoiado por consultores, pela McKinsey e por um escritório de advogados. Foi o Sr. António Domingos que escolheu, quando é que escolheu, com base em que critérios, para quê, o que fizeram, com que dados, quem pagou? Dr. António Domingos, faz favor. Doutor, a escolha, digamos, dos consultores para ter trabalhar comigo foi minha e foi baseada na minha experiência e na minha avaliação do que seriam as necessidades para fazer um plano estratégico compatível com uma negociação que eu sabia que era muito difícil em Bruxelas e com o apoio jurídico para apoiar, digamos, essa negociação também. Eu conheço quer a McKinsey, quer o Dr. Francisco Sá Carneiro, digamos, a sua equipa há muitos anos, trabalho com eles há muitos anos, tenho confiança no seu trabalho e a prova é que o resultado demonstra que a escolha foi bem feita. Fui eu que os contratei e, portanto, informei disso os Sr. Ministros das Finanças, informei o Banco de Portugal, informei a Digicomp, informei o BCE, com quem de resto, digamos, eles interagiram durante os meses em que estivemos a trabalhar. Relativamente ao pagamento, digamos, eu escrevi uma carta aos Sr. Ministros das Finanças em agosto, já no final de agosto, uma vez este processo já concluído, que entendia, digamos, que o pagamento dos consultores devia ser feito pela Caixa Geral de Depósitos, aliás, eu estive a fazer, digamos, em conjunto com estas equipas, um trabalho que naturalmente a Caixa devia, em condições normais, fazer e, como sabem, o próprio Presidente da Caixa, quando aqui esteve, digamos, referiu que tinha deixado de fazer qualquer trabalho relativamente à capitalização a partir de março. E, portanto, é isso que eu propus. O Sr. Ministro das Finanças já me deu a anuência, digamos, aqui será, mas eu levarei isso ao Conselho de Administração da Caixa numa próxima reunião, onde eu não votarei, porque entendo que tenho conflito de interesses, digamos, nessa decisão. De qualquer maneira, digamos, quer o escritório do Dr. Francisco Sá Carneiro, quer a McKinsey, são empresas suavemente conhecidas, digamos, com um track record e com práticas, digamos, de remuneração dos seus trabalhos que são standard. E, portanto, eu, à partida, quando os contratei, não sabia se ia precisar de um mês, se ia de 2 meses, e, num certo sentido, até corri um risco pessoal, porque, porventura, digamos, o processo negocial podia não correr bem e eu incorrer numa responsabilidade de lhes pagar, o que faria em qualquer circunstância, porque, como eu costumo dizer, como dizia o meu avô materno, digamos, a minha palavra é um contrato e, portanto, não precisava ter um contrato escrito para o fazer. E, portanto, foi isso que foi feito, foi dessa maneira que eu fiz e foi dessa maneira que as coisas se passaram e, do meu ponto de vista, bastante bem. Muito obrigado, Sr. António Domingos. Sr. Deputado Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria aqui de sublinhar que o Sr. Ministro das Finanças, nesta comissão, disse que não era nem o Governo nem a Caixa Geral de Depósitos a pagar este estudo. E, portanto, era bom irmos confirmar isso. Outra questão que eu também gostaria de sublinhar neste momento é a seguinte. O Sr. Presidente conhece e fez o favor de nos enviar as respostas da Caixa Geral de Depósitos aos pedidos de elementos que fazemos. E eu constato e concluo que nós, deputados, nomeadamente nesta comissão, não temos direito a receber estes elementos pelo sigilo bancário. Mas toda a gente trabalhou neles num período transitório enquanto ainda não havia nova administração da Caixa. E, portanto, sublinho, tomo nota. A pergunta também seguinte é esta. Para não repetir perguntas... O Sr. António Domingos alguma vez considerou a hipótese de utilizar a via contrária para não se demorar 5 meses à espera de uma nova administração? Ou seja, primeiro aceitar e depois fazer as propostas de plano estratégico? Não, Sr. António Domingos. Não considerei essa hipótese e transmiti ao Governo que não considerava essa hipótese. Como, aliás, já formulei na resposta a uma pergunta anterior, que eu não considerava a hipótese de ir para a presidência da Caixa no âmbito de uma operação de capitalização com ajudas de Estado. Não sei se posso comentar, digamos, uma observação que o Sr. Deputado fez, porque gostava de o fazer, que era o seguinte. Eu não tive, em nenhum momento, acesso a nenhuma informação confidencial da Caixa, nem que violasse o sigilo bancário. Eu tive informação que é pública da Caixa, a informação de relatórios e contas e dos outros formatos em que a Caixa divulga a informação, e em cima disso, através do acionista e de forma protocolada, a administração da Caixa forneceu-me esclarecimentos e informações adicionais, que já agora lhe digo, no caso do BPI não eram necessárias. Se o relatório de contas da Caixa fosse tão completo quanto o do BPI, eu não precisava de fazer essas perguntas, mas, digamos, havia aspectos que eu precisava de perguntar, mas de natureza geral. Eu não tive acesso a nenhuma, nem precisava da informação confidencial, nem informação protegida pelo sigilo bancário para fazer um plano estratégico. Não,
digamos, nem passava pela cabeça tê-lo, nem porventura, digamos, a administração da Caixa que lá estava consentiria em que isso acontecesse e, portanto, não houve nenhuma informação confidencial. De todo modo, digamos, a informação que foi prestada protocoladamente através do Ministério das Finanças existe num dossiê que está devidamente organizado e que, se porventura, digamos, os seus deputados quiserem tomar conhecimento, tomá-lo, não terá nenhum problema com isso. Muito obrigado. O Sr. Deputado Costa Neves. Pois seria realmente muito interessante que esta Comissão viesse a ter conhecimento do programa estratégico apresentado, do plano estratégico apresentado. E a nossa preocupação com este período que mediou, e eu tive tanto tempo debruçado sobre isto, por uma questão simples, é que quando olhamos para relatórios da Caixa, para elementos de informação da Caixa, verifica-se que no primeiro semestre de 2016 a Caixa perdeu 1,6 mil milhões de euros. Isso terá alguma coisa a ver com esta demora da nova administração a entrar em funções? Doutor. Não perdeu, não creio que a Caixa tenha perdido 1,6 mil milhões de euros. Não, Sr. a Caixa não perdeu 1,6 mil milhões de euros. Os depósitos da Caixa dos clientes particulares e empresas cresceram. A variação nos depósitos totais teve alguma coisa, tem a ver com depósitos de institucionais. Os depósitos dos clientes bancários da Caixa, durante este período, continuaram a crescer. Doutor, assim, deixe-me explicar. A contabilidade, digamos, na rubrica depósitos, contempla os depósitos dos particulares, os depósitos de empresas e os depósitos de institucionais, designadamente seguradoras. E o que lhe posso dizer, digamos, sem entrar em detalhes, é que havia, na passagem do ano, depósitos muito relevantes de institucionais que em junho não estavam na Caixa. Relativamente àquilo que é o negócio core da Caixa, os seus clientes particulares e empresas, não houve decréscimo de recursos nem decréscimo de depósitos. Sr. Deputado Costa Neves, eu há pouco, quando respondi às interpelações que foram feitas, esqueci-me de desligar o cronómetro e, portanto, vou-lhe dar mais 30 segundos, se quiser formular. Não, é que já vai em 9 minutos, por isso é que lhe estou a dizer. Eu, na altura, foi cerca de um minuto que não suspendi a contagem do tempo e, portanto, estava-lhe nesta primeira fase mais 30 segundos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. A questão é que, efetivamente, consta essa redução de 1,6 mil milhões no primeiro semestre de 2016. É na página 17, depois poderemos voltar ao assunto. Quase a pergunta final. O que é que afinal está adquirido quanto às necessidades de capitalização e reestruturação da Caixa? Porque, de acordo com o Conselho de Ministros, vai ser feita uma auditoria. Com declarações do Sr. Ministro das Finanças, essa auditoria é necessária para definir as necessidades da Caixa. Mas, ao mesmo tempo, está tudo nos jornais e são 5 mil milhões. Quer dizer, o que é que está adquirido e o que é que não está adquirido? Doutor, tem a palavra. Digamos, ao tema dos 5 mil milhões, eu já tive a ocasião de explicar, digamos, as diferentes componentes e o que é capital novo e o que é que não é capital novo. O que está a ser feito pelo Conselho de Administração, com o apoio do auditor da Caixa, é fazer um exercício rigoroso, em conjunto com todas as equipas, de avaliação das necessidades de imparidades acionais, para confirmar se o valor, digamos, que eu estimei com a minha equipa feito a partir de fora, digamos, está correto ou não está correto, porque o valor pode ser igual, ou pode ser inferior, ou pode ser superior. É esse trabalho que está a ser feito, porque é da responsabilidade do Conselho de Administração determinar em cada momento quais são as necessidades de imparidades. É uma obrigação que o Conselho de Administração tem, é isso que está a fazer. Última questão, Sr. Presidente, referi duas perguntas em conjunto. São duas. A primeira pergunta é se já está escolhida a entidade que fará essa auditoria, se já iniciou funções e se é a McKinsey ou não, ou outra entidade qualquer. E a segunda pergunta é se a atual administração da Caixa Geral de Depósitos teve alguma ação junto das entidades judiciais que tenham levado à investigação que se sabe agora de um eventual crime de gestão danosa que está a ser feito. Doutor, tem a palavra. Doutor, relativamente aos auditores da Caixa, o auditor da Caixa é a Deloitte. E é a Deloitte, enquanto auditor da Caixa, que está a apoiar o Conselho de Administração, digamos, no trabalho de avaliação
de confirmação ou não, digamos, das estimativas, das necessidades de imparidades. Relativamente, digamos, à referência que fez às autoridades judiciais, eu tive conhecimento pelos jornais e fora disso não sei rigorosamente mais nada e o Conselho de Administração, digamos, da Caixa Geral de Depósitos não tomou nenhuma iniciativa nesse domínio. Obrigado, Sr. António Domingos. O Sr. Deputado Costa Neves deseja usar a palavra para... Era para lhe pedir, Sr. Presidente, depois se pudesse, aquilo a que eu me estava a referir e que eu daria com gosto ao Sr. António Domingos é o comunicado do Conselho de Ministros de 23 de julho de 2016, que diz que incumbirá a nova administração da Caixa de proceder à abertura de uma auditoria independente a atos de gestão da CGD praticados a partir de 2000. E eu referia-me, era a isto, não ao habitual consultor da Caixa. Muito bem. Sr. tem a palavra. Neste momento, digamos, eu não fui formalmente incumbido de fazer nenhuma auditoria. Tenho notícia dessa decisão, tive a ocasião, aliás, de falar sobre isso com o Sr. Governador do Banco de Portugal, também tive conhecimento e, por essa razão, pedi uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de que a Assembleia da República tinha deliberado, tinha tomado uma decisão, salvo erro, no princípio de agosto, de que, digamos, recomendar ao Governo que promovesse a realização de uma auditoria forense. E, portanto, já tive a ocasião, digamos, de falar também com o Sr. Governador, que entendia que, sendo auditorias específicas e relativamente ao passado, e tendo até natureza de auditorias forenses a recomendação da Assembleia da República, que essas auditorias deviam ser feitas, digamos, sob o comando e sob, digamos, o controle do Banco de Portugal, que me parece, digamos, a forma institucionalmente mais adequada de o fazer. Tive a ocasião de dizer isso ao Sr. Governador, digamos, há umas semanas atrás, quando lhe pedi uma audiência antes de entrar na Caixa, mas, enfim, desde essa altura, confesso que tenho estado bastante ocupado, digamos, em trabalhar, digamos, na Caixa e, portanto, era este o comentário que eu posso fazer. Obrigado.